Bom dia! Hoje é um dia muito especial, é o dia do papai. Né? E a gente tem uma mensagem especial para os pais, não só para o papai, mas para você que é mamãe, que é vovô, que é vovó, você criança. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o sapato. Todo mundo gosta de calçar sapato, né? Todo mundo calça sapato, mas o sapato tem umas características muito importantes para a nossa vida, principalmente para a vida do cristão. E o sapato também é importantíssimo para nós, porque ele protege os nossos pés, né? Como é bom a gente usar um sapato confortável, né, que não machuque. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele precisa de um calçado bem reforçado para que não machuque o pé dele e que ele possa guerrear e vencer a guerra. Então, o sapato é muito importante para nós. E a gente vai aprender um pouquinho hoje de algumas características que o sapato, né, nos oferece, mas principalmente para o cristão. Se você ainda não aceitou a Jesus, preste atenção em cada etapa desse sapato, porque no final você pode fazer a sua decisão ao lado de Jesus. E o primeiro ponto do nosso sapato é a sola. A sola é muito importante para o sapato. Ela vai dar firmeza aos pés, vai nos proteger, né, contra areia, contra pedras. Então, a sola do sapato ele precisa ser bem reforçado, né? Porque é onde a gente pisa, né? O fundo do sapato precisa ser muito bem reforçado e firme. E o que será que essa sola representa para nós cristãos? Essa sola, né, que é a base do sapato, ela representa para nós, os cristãos, a salvação. Que coisa linda, né? Sabe como é que a gente adquire a nossa salvação? Através de Jesus. Jesus, ele deu a sua vida. Lá em João 3,16 diz que Deus enviou o seu único filho para que ele morresse por mim e por você. E foi através dessa morte de cruz que Deus nos deu a possibilidade de sermos salvos. Então a salvação só vem por meio de Jesus. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Mas Jesus é o único que tem o poder de limpar o nosso pecado e nos dar a salvação. E ele só pode, você só pode fazer isso se você aceitar a Jesus. Aí você vai ser uma pessoa salva, uma pessoa nova, uma nova vida. Porque você está, olha, com uma sola do sapato, que é a base. A base do cristão é a salvação. Mas o sapato, só com a sola é sapato? Não é sapato. Precisa de outros, né? Outros pedacinhos aqui para a gente conseguir formar esse sapato. E um outro ponto importante depois da salvação, no sapato, olha, é o cadarço. Não existe sapato sem o cadarço, né? Se o sapato só tivesse a sola, como é que ele ia fixar no pé? Ele ia cair, né? Você ia andar e o sapato ia cair. Pois é, a gente precisa do cadarço, que ele que vai dar firmeza, né? Vai ficar firme o seu sapato no pé. Quando você amarra o cadarço bem, ou você amarra mais apertado, ou mais frouxinho, mas tem que amarrar para não sair do pé. A sola é importante, mas o cadarço também. Sabe o que é que o cadarço representa? O cadarço representa para o cristão a nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é verdade. A gente tem a nossa salvação em Jesus Cristo. Jesus faz parte da nossa vida agora, mas às vezes as dificuldades aparecem. Muitas dificuldades. Porque na palavra de Deus diz que no mundo a gente vai ter aflições. Depois que a gente aceita Jesus, não é um mar de rosas.
É muito bom estar com Jesus. É muito bom ter Jesus. Mas a gente tem dificuldades. Mas Jesus disse assim, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aflições a gente vai ter. Mas sabe como é que a gente consegue vencer essas aflições? Tendo fé em Jesus. A fé é o firme fundamento, né, das coisas que a gente não vê, mas a gente sente, porque é Jesus que nos dá essa fé, né? Então a gente precisa dessa fé para prosseguir na nossa caminhada cristã. A salvação e depois a fé em Jesus, que nos vai dar força para a gente prosseguir e, né, ultrapassar os obstáculos que a gente vai ter pelo meio do caminho. Mas a salvação e a fé não está completo o nosso sapato. A gente precisa de mais alguma coisa, né? E aí entra o bico do sapato. O bico do sapato. Olha, o bico do sapato é importante, viu? Principalmente para o sapato. Vocês já notaram que o bico do sapato, ele é a primeira coisa que aparece no sapato? Quando você vê um sapato de uma pessoa, eita, teu sapato tá muito bonito, a primeira coisa que você vê é a frente do sapato, é o bico do sapato. Então, geralmente os homens gostam de engraxar o sapato bem engraxadinho para ficar brilhando, né? Então, eles pegam essa parte do sapato aqui, engraxam. O papai gosta muito de engraxar o sapato, fica bem bonitinho, seja ele preto, marrom, e fica brilhoso, bonito, né? Papai que está em casa ouvindo sabe disso. Então, o bico do sapato é o que mais aparece no sapato. Sabe o que é que ele representa para o cristão? Ele representa o nosso testemunho. Olha que coisa linda. O cristão, quando ele tem a sua salvação, quando ele aceita Jesus e ele caminha em fé, ele precisa dar testemunho. Testemunho é aquilo que aparece de primeiro na nossa vida. As pessoas passam e olham e dizem assim, aquele é cristão, aquele irmão ali é crente. Sabe por quê? Porque ele dá testemunho da sua caminhada cristã. A gente precisa brilhar, sabe? Brilhar a luz de Jesus. A palavra de Deus diz que a gente precisa brilhar Jesus. E aqui, ó, é o testemunho, assim como o bico do sapato tem que estar bem ilustrado, sabe? Bem brilhoso. Nós temos que brilhar por Jesus. É brilhar a sua luz. Antes a gente andava em trevas, mas agora nós brilhamos, né? Outro pedaço do nosso sapato, e também muito importante, ele se chama contraforte. É um nome um pouco estranho, mas se chama contraforte. A frente do sapato e a traseira do sapato. Então, essa parte aqui é importante para os nossos pés, porque ele protege o nosso calcanhar. Tá vendo aqui? Quando a gente calça os sapatos, geralmente os sapatos são todos reforçados nessa área, para que a gente não venha a ter algum problema, né? Alguma coisa bater e atrapalhar o nosso calcanhar. Então, essa parte aqui é uma parte importantíssima no nosso sapato. E na nossa vida cristã, o que será que ela representa? Olha, essa parte representa, vou dizer para vocês agora, representa a oração. Uma vez que a gente aceita Jesus, a nossa caminhada, e a gente tem fé em Jesus para não deixar Jesus, a gente dá testemunho dessa salvação maravilhosa que Jesus nos deu, e a gente precisa de oração. A palavra de Deus diz que a gente deve orar sem cessar, todos os dias.
todas as horas, né? Tem muitos homens na Bíblia que oravam de dia, de noite. Eram homens de oração. Muitos homens. Abraão, Daniel. Muitos homens na vida da Bíblia eram homens de oração. E você que está aí, em casa, papai, criança, mamãe, você é um homem de oração? Você tem orado, pedido a Deus para que lhe proteja, assim como o contraforte do sapato protege o nosso calcanhar, nós temos que pedir a Deus proteção para a nossa vida. Todos os dias, quando a gente sai de casa para trabalhar, né, quando a gente vai à escola, quando a gente vai no mercado, em qualquer lugar que você for, você tem que pedir a Deus proteção para a sua vida. Pedir a Deus por você, por seu pai, por sua mãe, né? Pedir a Deus para que aquele coleguinha que está passando por alguma necessidade, a oração é fundamental na vida do cristão. Uma vez que você aceita Jesus, você tem fé, você dá testemunho, você precisa estar em constante oração. Na caminhada cristã, a gente precisa orar sem cessar. Sempre, toda hora, todo momento, os nossos pensamentos têm que estar no Senhor. Só que o sapato ainda não acabou. Nós temos uma sola, que é a base do nosso sapato, temos o testemunho, temos a fé, temos a oração, mas está faltando uma coisa importantíssima também, que vai fechar esse sapato. É o salto. Olha, é o salto. Todo sapato tem um salto, né? Todo, seja ele masculino ou feminino, ele tem um salto. Imagine você estar andando e de repente seu salto quebra no meio da rua. Eita, aí você vai andar mancando, né? Por quê? Porque o salto quebrou. Então o salto também faz parte do sapato e ele é importante. Agora, sabe o que ele representa para a nossa vida cristã? Uma coisa muito importante. Ele representa o estudo da Bíblia, né? O crente que não estuda a Bíblia não é crente. O crente precisa estudar a Bíblia para se alimentar. Não é verdade? A gente não tem o nosso alimento, a gente não come. Se a gente não parar de comer, a gente vai ficar doente, vai ficar fraco e pode até morrer. O crente é a mesma coisa. Se o crente não estuda a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, ele morre raquítico, sabe? Por quê? Porque não tem o alimento necessário. E quem dá esse alimento é a Bíblia, é a palavra de Deus que nos dá esse alimento. Então, quando você estuda a Bíblia, você se alimenta, você fica forte. E já notou que o salto, quando quebra, você fica em desequilíbrio, né? Existem duas coisas importantes aqui atrás desse sapato. É o estudo da Bíblia e a oração. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu abro a Bíblia, eu escuto Deus falando comigo. E quando eu oro, eu falo com Deus. Então são duas coisas necessárias na vida do cristão: o estudo da palavra e a oração. Aqui eu escuto Deus falando comigo. Ele fala comigo a todo tempo. A partir do momento que eu abro a Bíblia e leio a Bíblia, é Deus falando comigo. E aqui eu falo com Deus. Então o estudo da Bíblia e a oração tem que estar casados, casadinhos, juntinhos, para que eu possa ficar forte e tenha uma vida de fé e de testemunho. Eu preciso estudar a Bíblia e orar. E esse é o sapato do cristão, né? A partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu adquiro a salvação, que Ele deu de graça para a gente, né? Não foi por força, foi de graça. Foi pela fé que Ele nos deu, né? Em Efésios diz que a salvação foi dada pela fé mediante a Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu. Então, quando a gente obtém a salvação,
a gente precisa andar sempre em fé, porque a fé vai nos fortalecer cada vez mais. Precisamos dar testemunho, estar orando e estudando a Bíblia, para que eu consiga caminhar como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro pai cristão. Se você é um pai que está aí agora e você ainda não fez a sua decisão ao lado de Jesus, você não tem essas características, você pode ter. Basta só você aceitar Jesus e adquirir essa salvação. E para isso é só você confessar. Porque você é pecador, igual a mim, igual a todo mundo. Mas a única coisa que você precisa fazer é confessar os seus pecados, pedir ao Senhor perdão e Ele vai perdoar os seus pecados. E aí você vai adquirir a salvação, porque Ele vai lhe salvar. A salvação é eterna. Você vai viver para sempre com Jesus. Então, quando você adquirir essa salvação, você não vai ficar só para você. Você vai começar, a ter fé, a estudar a Bíblia, a orar, a dar testemunho para que outras pessoas possam ver o brilho de Jesus em você. E quando as pessoas verem o brilho de Jesus em você, as pessoas vão querer dizer assim, eu quero ser igual a esse papai aí. Eu quero ser um cristão verdadeiro, porque ele tem as qualidades de um verdadeiro cristão, né? O sapato do cristão tem que ser dessa forma. Tem que ter fé, oração, leitura da Bíblia, testemunho, salvação. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazer isso agora. E eu vou orar por você. Aonde você estiver agora, em casa, com a sua família, hoje é um dia especial. O melhor presente que você poderia ganhar, você mesmo pode dar a você. É a salvação. Então, você que é papai, mamãe, você criança que entendeu as qualidades de um verdadeiro cristão, você também pode adquirir esse presente maravilhoso hoje. Basta só que você confesse os seus pecados e aceite Jesus. Faça com que Ele faça parte da sua vida. Na hora que você disser, Senhor, eu te quero, eu sou pecador, eu confesso os meus pecados, e eu te quero, a partir desse momento, Ele passa a fazer parte da sua vida. E aí Ele vai lhe dar forças para você prosseguir na caminhada cristã. Que não é fácil, mas com Jesus vai ser muito mais fácil. Então, que você possa ter entendido realmente essa mensagem. E eu vou orar por você. Santo Eterno Pai, que estás no céu, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pelo Dia dos Pais, que hoje é um dia tão bonito. Quantos filhos estão com seus pais, aqueles que ainda não estão, aqueles que um dia partiram, mas um dia foi exemplo para nós. Que você, papai, que ainda não aceitou a Jesus, dê esse exemplo para seu filho. Aceite a Jesus Cristo. Tenha realmente as qualidades de um verdadeiro cristão, para que o seu filho possa seguir o seu exemplo, para que você possa ser brilho, brilhar por Jesus, aonde quer que você esteja. Que você, nesse momento, possa fazer a sua decisão ao lado de Jesus, porque Ele está te aguardando, Ele está te esperando. É o que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos nesse dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima e um feliz Dia dos Pais para todos vocês que nos escutam.